Como calcular o determinante de uma matriz? Aliás, o que é determinante? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Determinante é um número real que a gente associa a uma matriz quadrada. É importante lembrar que somente as matrizes quadradas têm determinante. As outras não têm determinante. E esse número ele é encontrado a partir de algumas regras específicas que variam de acordo com a ordem da matriz. E essas regras envolvem operações básicas com os elementos da matriz. E para que serve um determinante? O determinante aqui agora a gente não vai ver muita aplicação dele. Mas através dele a gente consegue acelerar na resolução de alguns cálculos de sistemas lineares envolvendo matrizes. E esses cálculos são aplicados em diversas áreas, como engenharias, como informática. Então essa é a importância do estudo dos determinantes. Ele serve para facilitar nossa vida na resolução de alguns cálculos com matrizes. Nesse vídeo eu vou mostrar as regras para calcular o determinante das matrizes de ordem 1, 2 e 3. Uma observação importante sobre determinantes é que duas matrizes podem ter o mesmo determinante, mas cada matriz tem só um determinante, porque aquela matriz é representada por aquele número. É como se fosse um resumo daquela matriz. Mas duas matrizes podem ter o mesmo determinante. E isso, inclusive, é usado em alguns cálculos, em algumas questões. Quando a matriz é de ordem 1, ela só tem um elemento. Então, o determinante dela é o mais simples de ser calculado, porque, na verdade, é o valor do próprio elemento. O determinante a gente escreve da seguinte forma. Por exemplo, o determinante da matriz B. Eu posso escrever det de B, e como é uma matriz de ordem 1 e o elemento é raiz de 3, o valor dele vai ser raiz de 3. Pode ser escrito também det, e entre o parênteses aqui, escrever a matriz. Essa forma é menos comum, mas também eu já vi aparecendo dessa forma. E pode aparecer também com os elementos entre aspas. Nesse caso, precisa ter bastante atenção, porque quando se trata de uma matriz de ordem 1, aqui pode parecer que seja módulo, que é aquele caso onde a gente estuda. Por exemplo, o módulo de menos 9 é igual a 9, que no caso a gente está olhando somente o valor do número, tirando o sinal. Aqui a gente tem que ter bastante atenção para isso, para saber que isso é determinante e não o módulo. Então, isso você vai saber mais pelo contexto da questão. Agora eu vou mostrar quando a matriz é de ordem 2. E para isso eu vou trazer algumas questões. Vamos para a primeira. Dada a matriz A, obtenha o determinante de A e assinale a alternativa correta. Então essa questão me pede para simplesmente calcular o determinante dessa matriz. Ela é uma matriz quadrada de ordem 2. E como que a gente calcula o determinante de uma matriz de ordem 2? A gente vai precisar da diagonal principal e da diagonal secundária. Se você não lembra o que é isso, assiste esse vídeo sobre os conceitos iniciais de matriz, porque lá eu ensinei sobre as diagonais. A diagonal principal é a que vai nesse sentido, que pega o elemento da primeira linha e primeira coluna até o elemento da última linha e última coluna. E a diagonal secundária é a que vai nesse sentido, que pega a primeira linha e última coluna até a última linha e primeira coluna. E o que eu faço com isso? Eu vou multiplicar esses elementos aqui, de cada diagonal separado. Então, eu multiplico esse elemento por esse, ou seja, 2 vezes 6 igual a 12. E multiplico os elementos da diagonal secundária, ou seja, 3 vezes 4, que também dá 12. E depois que eu fiz isso, eu vou fazer os elementos da diagonal principal menos a secundária. Só uma forma de lembrar, a diagonal principal vem primeiro e a secundária vem em segundo lugar. Então aqui você pode lembrar ou pensando nas iniciais, ou pensando que primeiro é a direita, depois a esquerda, faz a direita menos a esquerda. Ou você pode pensar também que uma coisa que é secundária, a chance da gente eliminar ela é maior do que a gente eliminar o principal, porque o principal a gente não pode eliminar. O importante é você pensar em uma forma que seja melhor para você memorizar. E no caso dessa questão, quando eu calculo a diagonal principal menos a diagonal secundária, eu encontro 12 menos 12 igual a 0.
que no caso é a alternativa letra D. Então vamos fazer agora essa questão. Dado M, obtenha o determinante de M e assinale a alternativa correta. Nessa questão, a banca pediu para eu calcular o determinante dessa matriz. O cálculo eu faço igual na anterior. Eu vou precisar, primeiro, multiplicar os elementos da diagonal principal, menos 1 vezes 6, que dá menos com mais, menos 1 vezes 6, menos 6. E a diagonal secundária, 3 vezes 2, que é igual a 6 positivo. Agora eu vou fazer da principal menos a secundária, da direita menos a esquerda. Ou seja, o determinante de M é igual a menos 6 menos, por causa daqui, 6 daqui. Então, como aqui é positivo, aqui vai ficar negativo. Menos 6 menos 6, menos 12. É a alternativa C. E tem que ter bastante atenção nos sinais, porque se a gente for olhar as alternativas, a gente tinha 12 positivo, 12 negativo, 0, que no caso, se eu esquecesse que aqui o sinal fica negativo, eu iria anular e ficaria 0. E 6, que apareceu tanto aqui quanto aqui. Dependendo da pessoa, poderia ter calculado aqui, viu 6, por falta de confiança, ela pensar, cheguei na resposta, mas com o sinal trocado, e marcar a alternativa que tem o número 6. Então tem que ter bastante cuidado com o sinal, bastante atenção. E vamos para a última questão, que envolve matriz de ordem 2. Calcule o determinante da matriz dada por 5, menos 3, 1/3 e menos 1/4. Nessa última questão a gente vai ter que fazer a mesma coisa, simplesmente calcular o determinante. Nessa a gente precisa prestar atenção, porque envolve fração, envolve número negativo, e no final ainda tem uma outra observação que quando a gente chegar na resposta eu vou mostrar. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa, a diagonal principal. Então, 5 vezes menos 1/4. Multiplicação de fração é o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Então, 5 vezes menos 1, menos 5. 1 vezes 4, 4. Então, menos 5/4. E agora a diagonal secundária. Menos 3 vezes 1/3, que eu posso ou cortar direto e escrever o resultado aqui na frente, ou eu posso escrever menos 3 sobre 3, multiplicando, que é igual a menos 3 dividido por 3, menos 1. E agora eu vou fazer a subtração do que eu achei na diagonal principal e o que eu achei na diagonal secundária. Então, esse determinante, vou chamar essa matriz de A, é igual a menos 5/4 menos, aqui também é negativo, então menos 1. Tem que ter bastante atenção aqui. Então a gente coloca tudo na base 4. Com o mesmo denominador. Aqui vai ficar menos 5, porque eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. E aqui, 4 dividido por 1, 4 vezes o de cima. Mas aqui, o sinal eu tenho que lembrar, que é negativo com negativo, então vai ficar positivo. 4 dividido por 1, 4, vezes 1, 4. Ou seja, menos 5 mais 4, menos 1, sobre 4. E quando a gente vê nas respostas, a gente não encontra essa resposta escrita dessa forma. Porque lá a banca quis colocar uma pegadinha. Eles escreveram essa resposta na forma de número decimal, ou seja, dividiram. Então, menos 1 dividido por 4 dá menos 0,25. E essa é a resposta correta. E agora nós vamos aprender como calcular o determinante de matrizes de ordem 3. Vamos para o primeiro exemplo. Assinale a alternativa que apresenta o valor do determinante da matriz abaixo. A questão me pede para calcular esse determinante.
A primeira coisa que eu preciso fazer para calcular um determinante de uma matriz de ordem 3 é repetir os elementos das duas primeiras colunas aqui na frente. Dessa forma. Depois que eu repetir os elementos, é bem parecido com a de ordem 2. Mas agora eu vou considerar como se isso tudo fosse minha matriz. Eu vou fazer as diagonais principais, que na verdade não é bem uma diagonal, porque uma diagonal vem de uma ponta até a outra. Mas eu vou fazer como se fosse uma diagonal principal. Seguindo o mesmo desenho da diagonal principal. E depois que eu fizer isso, eu vou encontrar como se fossem 3 diagonais principais. Para cada uma delas, eu vou multiplicar os elementos. Do mesmo jeito que eu fiz quando era de ordem 2. Como aqui tem pouco espaço e para ficar um pouco mais organizado, eu vou nomear as 3 como A, B e C. Mas é só mesmo para facilitar aqui na hora de escrever. Depois que eu já calculei a multiplicação dos elementos de cada uma dessas 3 diagonais, eu vou somar os 3 resultados. Depois que eu fiz isso com as 3 diagonais principais, eu vou fazer a mesma coisa com as diagonais secundárias. Ou seja, eu vou pegar aqui, aqui e aqui. Agora eu vou nomear como D, E e F para ficar mais fácil de escrever. Aí eu repito o processo. Eu vou multiplicar os elementos de cada uma delas e depois, no final, eu vou somar. E agora também é bem parecido com os determinantes de matriz de ordem 2. Eu vou pegar o resultado final das diagonais principais menos o resultado da diagonal secundária. Ou seja, o valor desse determinante é menos 94, que é a alternativa A. Vamos então para a segunda questão de determinante de matriz de ordem 3, e essa questão é um pouquinho diferente. Vamos ver. Os valores de x pertencentes aos reais que satisfazem a equação são... Nessa questão não pede para eu calcular o determinante, pede para eu calcular o valor de x para que essa igualdade seja verdadeira. Mas para isso eu vou precisar usar o cálculo de determinante. Eu vou fazer o cálculo da mesma forma, como se aquele x fosse um número, porque aí eu vou chegar numa equação e através dessa equação eu descubro o valor do x. Para começar, eu vou só passar essa igualdade para o lado de cá, para eu manter o valor anotado, para poder reescrever as duas colunas aqui. Então eu passei o menos 133 para o lado de cá e já reescrevi as duas primeiras colunas aqui para adiantar. Então vou fazer o mesmo processo que eu fiz na questão anterior. Relembrando, a gente marca as diagonais principais, multiplica o valor de cada uma delas e depois soma os 3 resultados que a gente achou. E nesse caso, como a gente tem uma incógnita, chegou numa equação do segundo grau. Mas ainda não acaba a questão, porque senão alguém pode querer resolver isso aqui
E se a banca quiser fazer uma pegadinha, colocar a resposta que seja resultado dessa equação, aí a pessoa marca errado. Mas ainda falta fazer das diagonais secundárias. Calculei o valor de cada uma delas, agora eu vou somar as três. E o último passo para calcular esse determinante é fazer essa soma menos essa soma. Então até agora eu cheguei nesse resultado, que é o determinante dessa matriz. E a questão me fala que esse determinante é igual a menos 133. Passando ele para o lado de cá, ele vai ficar positivo. Eu cheguei nesse resultado e como todos os números aqui são divisíveis por 2, eu vou preferir simplificar essa equação. E agora basta a gente resolver essa equação, seja por fórmula de Bhaskara, seja por soma e produto, da forma que você achar melhor. Eu vou apagar essa parte do quadro para poder resolver. Só uma observação, aqui eu passei o sinal errado. E aqui eu percebi porque daria um valor negativo. Quando o delta é negativo, significa que não tem raiz no conjunto dos reais. Então aqui, como não tinha nenhuma alternativa falando que não existia valor de x para que isso fosse possível, então eu já sei que a minha conta está errada. Mas se a questão fosse aberta ou tivesse essa alternativa, eu poderia errar. Então tem que prestar bastante atenção na hora dos sinais. E um outro motivo de eu ter percebido é porque com a prática a gente acaba decorando os quadrados perfeitos. E em questões de concurso, de provas desse tipo, eles não costumam colocar valores para dificultar a vida da gente, porque eles sabem que a gente precisa calcular rápido. O que eles estão avaliando é se a gente sabe fazer aquele cálculo. E aqui eu percebi que provavelmente ele estava querendo que desse 49. Então por isso que eu olhei lá para saber se eu que tinha errado o sinal. E vi que eu tinha passado aqui positivo, por isso que deu errado. Então a resposta é a alternativa B, que tem os valores menos 2 e 5. Então essa é só a primeira parte da aula sobre determinantes. Ensinei determinante de matriz de ordem 1, 2 e 3. Mas ainda faltam as outras matrizes, que as regras vão ficando um pouquinho mais complexas, então achei melhor fazer em outros vídeos. Espero que você tenha entendido, tenha gostado da aula. Se você gostou, deixe o seu like. Se inscreva no canal, porque isso me ajuda muito para o canal crescer, que eu estou começando o canal agora. Se você também quiser sugerir algum conteúdo, deixa aqui nos comentários. Esse conteúdo, inclusive, foi pedido de um seguidor. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e que Deus abençoe os seus estudos e até a próxima.